Então, enfim, houve uma dificuldade para chegar, São Paulo estava chovendo e tal, mas chegou, né? E aí, como sempre, a gente tem uma dificuldade aqui, que está pesado, mas vamos pular essa parte. Então, eu estou encarregada aqui de apresentar a Cristiane Coppi de Oliveira, e eu vou ler, né? Porque eu estou emocionada com a sua presença. Então, a Cristiane é professora titular do Instituto de Ciências Exatas e Naturais do Pontal, da Universidade Federal de Uberlândia, UFO, e do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática dessa universidade. Diretora da Diretoria de Estudos e Pesquisas Afro-Raciais da UFO também, de EPAFRO, é líder do Núcleo de Pesquisas e Estudos em Educação Matemática, o NUPEM, da UFO. Compartilhamos a liderança do Grupo de Estudos e Pesquisa em Etnomatemática, o GPEM, e é docente credenciada no Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de Educação da USP. Seja bem-vinda, Cris. Obrigada. No nosso aquecimento para os 40 anos, a Cris vai falar um pouquinho dos itinerários e movimentos em educação matemática. É aqui mesmo. Obrigada. Ai, que bom. Bom, primeiro dizer da minha emoção de 20 anos atrás, acho que dá. Acho que eu vim aqui há 20 anos atrás, nos 20 anos do programa. Então, assim, eu estava chegando em Rio Claro e já, mas aonde? Já não, agora estou lembrando e tal. E ciceroneada aí pela Val, né? A gente veio em comboio, GPEM, a Val e a Lil, e minhas companheiras de viagem, e de vida e de tantas coisas que a gente faz, bacana. Legal também esse movimento de rever ex-alunos, ex-aluno, né? O Enche da UFO. Então, é muita emoção junto, os colegas, Marquinho, fiz estágio de docência com o Marquinho, né? História, quando estava implementando o estágio de docência na CAPES, cheguei para o Marquinho e perguntei, e aí, o que eu tenho que fazer? Ele falou assim, não tenho a mínima ideia. É bem Marquinho, vamos descobrir junto. E muitas coisas que a gente descobriu naquela época, ciceroneando aí, apoiando aí, ele falou assim, me ajuda a preparar as aulas de História da Matemática, porque o Sérgio está de licença para o pós-doc, então eu assumi isso e minha área é cálculo, né? E aí hoje eu uso essas coisas na minha aula de História da Matemática, né? As coisas que a gente ficou lá. E ele criticava, não, por que você trouxe isso tudo, né? E eu já não ponho as coisas lá. Então, foi uma mistura. Velmiro aqui, né? Colega de projeto recente, de bancas. Roger, Rúbia, Elô, né, Elô, a gente estava lá no mestrado, né? E hoje somos titulares, né, recentes. Isso é muito bacana. Então, tentando aí atender a expectativa de vocês e da Andréia, né, que eu já agradeço o convite, a gente pensou um pouco nesses itinerários, tem coisas que são aí inéditas, tem coisas que eu peguei ali do memorial, porque a gente faz também essa visita acadêmica, né, na história de vida. Então, eu chamei de itinerários e movimentos, né? E eu trago uma primeira fala, que é um termo que nós estamos usando muito no GPEM, nessa nova fase da Unesp. Também tem esse movimento, né? O GPEM, eu era mestranda aqui, e o Biratã falou, eu quero que você participe de um grupo lá na USP. É mesmo, professor? E quando que é? Toda semana, né? E não sei se é assim ainda, mas quando você é bolsista do programa tem que morar, então eu morei em Rio Claro, respirei seminários coordenados por Baldino, então pegava fogo, né? E também tem essas memórias desse seminário que eu não perdia um, né? Porque poucos programas têm esse espaço de diálogo, de fóruns, de debates, né? Então, eu trago o compartilhamento aí do bispo, né? Quando ouço a palavra confluência ou a palavra compartilhamento pelo mundo, fico muito festivo. Quando ouço troca, entretanto, sempre digo, cuidado, não é troca, é compartilhamento. Porque a troca significa um relógio por outro relógio, um objeto por outro objeto, enquanto o compartilhamento, temos uma ação por outra ação,
um gesto por outro gesto, um afeto por outro afeto. E afetos não se trocam, se compartilham. O afeto vai e vem. O compartilhamento é uma coisa que rende. Então, é com essa inspiração de compartilhamento que eu preparei essa fala, né? Espero que esse compartilhamento renda, né? Afetos, renda muito sucesso para o programa, renda muitos trabalhos de ponta, como sempre foram aí, né, na história do programa, e vamos tentar aí fazer essa coisa inspirada pelo nosso Antônio Bispo. Então, vai ser uma fala de compartilhamentos e territórios, caminhos que eu fui trilhando aí na minha trajetória acadêmico-profissional, que tem aí toda o envolvimento do programa. Esqueci de falar com as duas que vocês vão aparecer, tá? Não pedi direitos, mas estou pedindo agora, que nunca é tarde. Já assinei até aí uma autorização. Então, mais inspiração para esse compartilhamento, e essa inspiração veio um pouco aí do meu memorial, que foi dia 5 de abril, então eu estou ainda nesse calor, né, dessa titulação, que são os sonas, né, os sonas angolanos. E eu e Val tivemos o privilégio de conhecer o mestre Sona, né, Val? E que é esse senhor que está do lado da Val, ali entre eu e a Val, que é um mestre que ensina a arte milenar, ancestral dos sonas, né? Então, às vezes, a gente conhece muito os sonas, e eu falo isso no meu trabalho, pelo Paulus, né? Pelas obras do Paulus Guedes, que veio muito programa, que tem toda essa influência, que a gente dá esse crédito, porque talvez se não fossem as publicações dele, a gente nem conhecia, né? Mas quando você conhece o mestre, aí isso tudo muda, né? O mestre Chokwe, né? Mas tinha um tradutor, e eu fui perguntando, mas como é que é, né? E tem uma escola, né, dessa iniciação à arte do desenho, né, angolano, que tem aí várias, que a gente chama de etapas, né, para um desafio a cada desafio, até que você se torne o mestre. Então, esse mestre do saber me inspirou para algumas coisas que eu fui redesenhando na minha trajetória. Eu trago também para nos inspirar, já que eu vou fazer conto, né? Eu vou contar para vocês, compartilhar um pouco dessa minha trajetória. Aí começa tudo na UFJF. Cadê a mineirada? Só está ele agora. Você é de onde? Sul de Minas. Então, deve ser uma cidade pequenininha. Quando fala, eu sou do sul de Minas. Que aí fala a cidade, onde? Né? Onde? Já com o sotaquezinho. Então, eu me formei na Federal de Juiz de Fora, né? E é legal quando eu fiz esse exercício de pensar na graduação, porque é na graduação que as coisas vão começando, inclusive para pesquisa. E está minha turma lá, e o dia que a gente pegou, e lá nesse espaço de formação inicial, aí tem os professores. Né? E lá eu tinha uma professora que foi aluna desse programa, aliás, vim para cá por causa dela, que é a professora Sônia Clarito, né? Que muitos aí devem conhecer. A Sônia é a culpada de eu estar na etnomatemática e em Rio Claro. Né? Então, como que eu descobri a etnomatemática na minha formação inicial? Ela, numa disciplina de prática de ensino, falou, nós vamos ler o livro do professor Biratã. Foi quando lançou aquele Educação Matemática da Teoria Prática. Então, vocês vão comprar o livro e a gente vai ler. A disciplina vai ser isso, esse semestre, a gente vai ler. E quando chegou no capítulo da etnomatemática, eu falei, achei uma coisa que tem a minha cara, que parece comigo, que me identifiquei, né? De tantas questões culturais que eu tive na minha trajetória. Né? E marquei um horário com a Sônia na sala dela, para falar, eu quero que você me fale mais, o que eu faço? E aí começou uma amizade que a gente tem até hoje, né? Foi da minha banca, né, de memorial, mas os professores que estão lá na formação inicial são os responsáveis pelas nossas escolhas futuras. E quem está na formação inicial, principalmente professores, tem que pensar nisso, né? Que professor eu vou formar? Um professor que atua na educação básica, mas também um professor pesquisador, né? E reflexivo, todos os teóricos que a gente tem.
Então, a gente fez essa leitura, né, como eu disse aí, e conheci outros referenciais teóricos a partir da obra do Biratã e a partir do próprio conteúdo. Aí a gente traz a logo nova dessa fase, depois de mais de 20 anos de GPEM, né? E uma foto que eu acho icônica, que é os meus dois mestres, né? Tanto a Soninha quanto o professor Biratã. Isso aí foi um registro que a gente fez no GAU. GAU era um evento que a gente fazia, grupo de amigos de Ubiratã, e trouxe a Maria do Carmo. E por que eu trouxe isso nos territórios acadêmicos? Porque, como eu disse no início, eu estava aqui fazendo mestrado e o professor Biratã falando para eu ir para o GPEM, que tinha formado um novo grupo, e você precisa estar lá. Quem não perguntou se eu queria ir, você precisa estar lá, é assim. E a Carmo foi quem me recebeu lá, né? Assim como Diogo, Goldin, a turminha também, essa conexão que a gente brincava na minha época sertaneja, lembra, Elu? A conexão sertaneja, Unicamp, isso era muito forte, né? Tinha orientando da Carmo que parava em Unicamp, depois vinha para a Unesp, né? Então, ela me recebeu lá e recebeu o grupo também do GPETNO, que agora a gente está fazendo a junção. Então, falar do GPEM aqui também, né, é muito importante. E ver os colegas de GPEM, o Zaqueu, a Andréia, né, nesse movimento agora da docência, né, não iniciando, mas iniciando aqui na Unesp, é muito bacana. Então, esses mestres aí conduziram algumas das minhas trajetórias e são importantes de ser lembrados, né? Algumas trajetórias, né, que eu já, lugares que eu já pisei, né, por isso que eu falei de itinerários, e Rio Claro, como eu disse, eu morei aqui, e fui, essa coisa das mudanças me trouxe um outro olhar, né, para o mundo, né, e por que a gente mudava tanto? Porque meu pai trabalhava para companhias, né, para empreiteiras, né, siderúrgicas, e acabava um trabalho, 4 anos, vamos mudar para outro lugar, vamos mudar para outro lugar, vamos mudar para outro lugar. Então, a gente acabava mudando muito. Paramos em Juiz de Fora, porque ele falou, agora vocês estão na fase da graduação, é preciso fazer alguma graduação. Paramos por ali. E aí, tem a ver o programa com o meu encontro com o professor Biratã, que quem mobilizou tudo? A Soninha, no segundo luso brasileiro de História da Matemática, em Águas de São Pedro. Viemos de Juiz de Fora para Águas de São Pedro, agora eu não sei se teve que fazer conexão, já não me recordo. 10, 15 alunos com ela, ônibus de carreira, né? Minha mãe procurando a professora, que é a Sônia, novinha, pequenininha. Quem é a professora que vai com vocês? Ela sempre conta essa história. Mãe, essa... Ah, essa é a professora? Aí, e a Soninha também não tem papas na língua, falou assim, não parece, né? Mas pode deixar que vai dar tudo certo. E fomos, ali eu conheci o professor Sérgio Nobre, Marquinhos, o pessoal da história, e foi esse primeiro encontro aí com o Biratã, né? E a gente queria saber como que fazia para entrar no programa, e fizemos um evento lá, na época eu acho que o Sérgio comentou com a gente como é que era. E eu conto um pouquinho dessa experiência de ser não só orientanda do professor, né, tanto no mestrado aqui e depois no doutorado na UFSC, mas como aluna do professor, inclusive nesse auditório, no curso de Tendências em Educação Matemática, né, quando eu vivenciei a escrita do relatório avaliação, né, que quem é aí da leva antiga vivenciou, você fez comigo? Ó? Acho que sim, ele dava aula aqui, que era uma disciplina obrigatória e fazíamos aqui. E eu e a Ação, lá da UFMG, escrevemos um pouco sobre o nosso olhar como ex-alunas do professor, a convite aí do professor Marcelo Borba e Daniel Rey. E é muito legal também rever essas práticas do professor e práticas que eu também assumo e que colocamos em prática recentemente, está aqui o Ezequias, né, num curso que a gente fez com o Guemate, e muitos não conheciam o relatório avaliação do professor Biratã, nem tinham vivenciado, né? E eu falando da importância da plenária, o curso só tinha 2 encontros, você fala, mas quando vai ser o encontro da plenária? Então, aí eu falei, tudo que tem o professor Biratã tem que ser diferente. Todos os cursos vão acabar no segundo dia, o nosso não.
vai ter a plenária para a gente vivenciar tudo que pode contribuir para as implicações pedagógicas do programa Etnomatemático. E aí eu chego no mestrado, né, uma viagem aí de 8 horas de Juiz de Fora para cá. Eu vim com o Amarildo, que também foi meu professor em Juiz de Fora e fazia doutorado com Rômulo. E como é que ele me convenceu? A gente vai ficar na casa do Rômulo. Como assim, Amarildo? Não, vamos embora, vamos ficar na casa do Rômulo. Cheguei e fiquei uma semana na casa do Rômulo, uma semana na casa do Adley, né, fazendo a disciplina de álgebra linear. E aí foi esse privilégio, ter sido aluna de Rômulo Lins, Roberto Ribeiro Baldino, professor Biratã, Sérgio Nobre e Antônio Carreira. E aí eu vou falar um pouquinho, porque os caras são, né, sumidades. O Rômulo, primeira aula de Rômulo foi, eu vim aqui hoje para dizer que a aula não é esse horário, porque eu não fiz doutorado para acordar cedo. Aí a gente, né, eu recém-saída da graduação, recém-saída mesmo, a colação foi sábado, a gente viajou no domingo para cá. E aí eu pensei, e aí, né, o que a gente vai fazer então? Eu estou falando isso porque eu já cansei de falar na secretaria. Está gravando, né? Mas é isso. E a gente faz o quê? Não, vocês vão chegar de manhã. Vocês vão chegar de manhã, vocês vão fazer isso, vão fazer investigação. Ótimo. Ficamos. Foi um curso mais intenso que eu já fiz na minha vida. Foi um problema de espaço vetorial. Por quê? Ainda eu tenho certeza aqui no programa, uma conexão muito grande de teoria e prática. Eu sou um professor, eu tenho a teoria tal, modelo dos campos semânticos, e eu vou colocar isso em prática na minha disciplina. E isso acontecia com Rômulo. Então, é um curso de álgebra linear que você já fez lá na graduação? Não vai ser o mesmo. Você vai ter outro olhar para a álgebra linear. E foi isso que aconteceu. Conheci grandes pessoas hoje, né? O Jonei, né? Então, tinha aquela coisa do verão, fiz essa disciplina com o Jonei. Depois fui para o Baldino. E o Baldino aí, né, com toda a sua inteligência, com toda a sua teoria. E eu lembro que Baldino tinha um grupo de discutir violência na escola. Ninguém discutia isso na época, gente. E agora a gente está vendo isso muito forte nas escolas. Ele discutia e usava assimilação solidária na disciplina de análise infinitesimal. Então, também foi um aprendizado, e o Baldino também muito particular, né? Quando alguém ia falar na aula e a pessoa se indignava, mas ninguém está me ouvindo. Ele virava e falava, olha, repense as suas falas, porque talvez o que você está falando não é interessante nesse momento. Mas assim, com muita classe, né? Então, ele nos levava a pensarmos nesse conteúdo que a gente viu como rolo compressor na graduação. E foi muito importante, e tinha o dia que você ia para a lousa. Que dia? Não sabemos. Mas você tem que vir preparado para a aula, que era uma frase. O importante é você preparar-se para a aula e não preparar a aula. Você não sabe o que vai acontecer, então você tem que preparar-se para a aula. Frase de Baldino. E a gente se prepara, será que hoje é meu dia? Né? Aquela coisa. Mas o seu dia ia chegar. E eu lembro de um dia que um colega fez demonstrações, né? Teoremas, de lousa a lousa. Aí ele falou assim, tá bom, pode sentar. O curso não valeu nada para você. Né? Você reproduziu. Não era isso que a gente queria. E a gente começa, nossa, então é possível fazer um curso de análise de fato, né, com esses significados e com toda essa discussão, né, da assimilação solidária. E o Carreira tinha também uma metodologia muito particular na aula dele, de ter a frase da aula, de ter 2 livros por semana. Né? Então, você fez comigo também, Elo? Quando era um livro, a gente falava assim, ai, que beleza, só tem um livro essa semana. Era assim.
E eram dois. E era assim, Marilena Chauí, né? Coisa simples de entender. Marilena Chauí, depois, como que é? Tinha o Freud e a educação, coisas bem simples, assim, básicas, e dá-lhe discussão na aula seguinte. E fluía, né? Às vezes eu compartilho alguns colegas lá na UFO que estudaram aqui, agora a gente está com uma outra lá, a Milian, eu falo assim, vamos fazer uma aula carreira? Então, a aula carreira tem o título, tem o tema, tem... Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que cada professor, na sua particularidade, e os professores que aqui estão, né, fazem as suas pesquisas, mas trazem, carregam as suas teorias, as suas teorizações, as suas pesquisas para a prática. E isso é uma vivência muito interessante, né? Que a gente tenta fazer também, né? Procura fazer isso também. E aí os dois grandes mestres, eu coloquei eles juntos, porque tem uma coisa muito interessante. O Serginho foi aluno do professor Biratã, na Unicamp, e colega da Beatriz. E sexta-feira eu fui no APUA, no arquivo pessoal do Biratã, e achei um trabalho dos dois, com mais um colega, um trabalho da disciplina que eles fizeram com o Biratã, propondo modelagem matemática para um conteúdo agora que eu não me lembro, né? E está lá com a letrinha, provavelmente da Beatriz, né? E lá, Sérgio Nobre, Beatriz, e o professor era o professor Biratã, né? E, para além dessa relação, quando eu estava como aluno especial do programa, tem alguém como aluno especial aqui? No programa? Não? Tinha muito na nossa época, né, Elô? Então, aquela coisa, não consegui entrar, mas deixa eu ficar aqui, né? Porque deixa eu aprender, eu vou aprendendo, uma hora dá certo, sei lá. E a gente, não sei se ainda permite, né? Mas a gente fazia disciplinas, depois cobria os créditos e tal. E eu fiz uma disciplina com o Sérgio, de História, e ele adotava o relatório avaliação na disciplina dele. E teve uma semana lá que a gente ia ter um feriado, ia ficar 15 dias, e ele falou da história da matemática dos países islâmicos e tal, e citou o Malbataan dizendo que todo mundo achava que o Malbataan era árabe, não era nada, é um professor carioca de matemática, e aquilo me intrigou. Falei, vou pesquisar esse cara, um relatório de avaliação, que eu achei interessante, né? Porque quem nunca vivenciou o relatório... Henrich vivenciou, né? Relatório de avaliação comigo. Você tem que escolher um tema que você se agradou para você pesquisar e comentar, fazer as suas... Claro, fazendo interface com o assunto. E aí eu fui fazer sobre o Malbataan. E quando eu entreguei o meu relatório de avaliação para o Sérgio, ele olhou o tema e falou assim, você sabe que pode virar um projeto de mestrado. Não, mas eu estou com um projeto de multiculturalismo. E eu não sei, já até troquei umas ideias com o professor Biratã. Aí ele falou assim, não, deixa que eu falo com ele. Calma. Deixa que eu falo. E aí foi como eu cheguei no Malbataan, tá? Então, esses dois aí, para além da amizade, teve esse acordo. E eu fui representante discente. Quem é representante discente aqui do programa? Qual é o seu nome? Brena. Na verdade, eu sou a vice-representante. Porque, se não tiver, já está errado. Está faltando seminário, né? Estou brincando. Mas, tá, porque é no seminário que as coisas vão antenando, né? Tem evento 40 anos. E aí, nessa minha busca aqui, eu não estava buscando nada em relação a Rio Claro, nada, tinha um envelope cheio de recorte de jornal do professor Biratã, e tinha essa reportagem da Folha de São Paulo de 64. Uma aula só não satisfaz estudantes. Ou seja, estava com carência de professor aqui na licenciatura, né, que se chamava Faculdade de Ciências, FFCL, né? E os alunos já estavam reclamando que não é possível ter só uma aula sexta-feira. E aí a gente tem, olha o ano, 64, golpe militar e tal.
Talvez por isso. E o Biratã não estava aqui não, tá? Eu não sei onde que ele arrumou esse recorte. Mas acho que essa particularidade também do programa, claro, aí está falando da Unesp, da graduação, que era o início, né? Também é muito interessante. A representação discente, né? E essa coisa de a voz do aluno, isso que nunca rolou, né? A gente sempre fazia tem a salinha ainda de teses, né? Acho que a sala de teses deve ter outro nome agora, mas a gente se reunia, sala de estudos, e era ali, né, Elu? Era ali, eu lembro que o Adri foi, né? Depois eu assumi, né? Na época era Altair, quando eu estava, e depois o Marcelo, né? E eu lembro que às vezes discutia-se alguma coisa assim na reunião e falava assim, olha, você fale para os estudantes. Eu falei, não, eu não vou falar o que vocês estão falando, eu vou discutir com meus colegas. Fale que a gente... Não fale nada. Eu vou falar o que aconteceu, né? Então, acho que esse movimento estudantil sempre foi muito forte, né, no programa, assim. E espero que esteja forte, porque a universidade ela só faz sentido se tem estudante, né? Tem gente que acha que não, que é para né, as pesquisas, mas se não tiver estudante não rola pesquisa, não tem nem dinheiro para manter a máquina, né? Que são as universidades públicas. Então, eu tenho também essa experiência. Então, às vezes você não quer pegar isso porque você está focado no seu mestrado, né? Mas como foi importante participar de um conselho pela primeira vez, eu nunca tinha participado, e depois, né, na UFO, participar de conselhos NDE, participar de conselhos e saber como as coisas funcionam, né? A gente compõe o conselho, e quando eu vejo conselhos que não tem representação discente, eu falei, tem alguma coisa errada, né? Cadê a representação discente? Então, esse diálogo é importante, né? Eu acho que docente e estudante, se não tiver diálogo, nem tem relação, não é isso? Então, acho que é importante também essa coisa política. Então, eu trouxe esse recorte só porque não deu para passar, eu queria ver o que tinha lá, e achei essa história aí de Rio Claro, e já dando uma sugestão que era melhor fazer um convênio com o pessoal da Engenharia de São Carlos, para que não tivesse falta de professor. Bom, outra questão aí do programa bem interessante, que eu sei que continua, é a internacionalização, né? Então, no período que eu estava aqui, nós tivemos a presença do professor Hans Wussen, e aí essa foto dos três está lá na Revista Brasileira de História da Matemática, né? Eu ainda estou olhando esse capítulo, mas me parece que o professor, quando estava nos Estados Unidos, conheceu muitos pesquisadores alemães, dentre eles o Wussen. Marquinhos talvez, né? E aí foi a ponte para o doutorado do Serginho na Alemanha. Então, acho que essa fotinha aí também está no artigo, né? Então, está no artigo, pode mostrar. Está lá E eu tive a experiência de fazer a disciplina de 4 créditos, com um grupo de História da Educação Matemática e Matemática, que eu sei que está revitalizando também. E eu falava, gente, mas eu não falo alemão, né? Eu não sei falar bonjour, né, Lio? Eu não falo alemão. Não tem problema não, vai ter tradução, né? Então, e tinha colegas, eu lembro que a Suzeli falava alemão, e aí ajudando a compreender. E hoje eu trabalho com o material do Wussen, ele já é falecido, no meu curso de História da Matemática, daquela época, né? E é bacana porque às vezes a gente está aqui com foco, e não sei se era porque eu era bolsista, eu queria aproveitar tudo que eu podia, tudo. Ah, vai ter um seminário de... Aí uma menina que morava comigo falava assim, não vou não é da minha área. Eu falei, mas é por isso que você tem que ir, né? Pegava minha bicicletinha e vinha de boa para o seminário, né? Chegava aqui suando, lógico, mas chegava e aproveitava um pouco disso. Então, aproveitem esses momentos, né? Aí tem a nossa defesa aí, né? Eu brinquei, eu pisei na terra onde Malbataan escreveu que foi em Queluz, né? Que tinha lobisomem, tinha sapos. E aí eu não sei onde acontecem as defesas, acho que agora acontece aqui, mas tinha essa salinha
não sei se chamava salinha de defesa. Você defendeu aí também, Elô? Não sei. Mestrado não, foi Não. lá na geologia, né? Na geologia. Esse aí é onde? É. Aqui não, É aqui, não, né? Não foi no departamento. Eu não me lembro agora, não me lembro. E aí a gente fez esse fechamento de ciclo e com esse título, né, do menino Julinha Malbataã, orientada pelo professor Ubiratã, e aí os dois Sérgios na banca, né, o Sérgio Lorenzato, que tinha sido aluno do Malbataã, e o Sérgio Nobre, que teve tudo a ver aí com essas questões. Eu era bolsista CAPES e eu terminei, eu defendi um mês antes, eu não sei, não deve ter isso mais, mas quando você terminava antes, você ganhava uma bolsa tese, uma coisa, tipo uma premiação, acho que não tem isso mais. E aí eu não sabia disso, terminei lá, daí um pouco o Marcelo, que na época era o coordenador do programa, comunicou isso, ó, a COP, até hoje ele me chama assim, né? A COP vai ter uma bolsa tese, que eu adorei, estou agradecendo a CAPES aí, né? Quem é bolsista CAPES, levanta a mão. Ajuda muito, obrigada CAPES, agradeci aqui, ó. Porque eu tinha que fazer os exemplares, que não era... Você também? Então é isso, né? É sobre isso, coincidentemente. E o mais interessante é que a gente tinha que fazer os 8 volumes, se eu não me engano, tudo impresso, uma grana. Não é que nem agora a gente põe lá o PDF. Né? E aquela bolsa foi igual um bálsamo. Né? E depois caí nos meus territórios profissionais. Eu falo um pouquinho dessas histórias com Malbataã nesse evento, portal do bicentenário, né, da independência, e a Romélia, que também foi aí doutoranda do programa, mestrando também, né? Perceba o seguinte, a conexão Rio Claro é extensa, o compartilhamento rende. Então, a Romélia chama a gente, ou outros colegas também daqui, para fazer um pouco, e eu busquei isso aqui para vocês e vi que tinha 1.036 visualizações, assustei. Então, colaborem, aumentem mais as visualizações para eu falar, Romélia, tá bombando. Né? E foi muito legal revisitar, né, um pouco da obra, os caminhos com a família que eu tenho até hoje. E quem não conhece, quem está trabalhando com história, a gente tem esse programa com várias lives com temáticas aí de história da matemática no Brasil, né, organizado pela Romélia. E aí a gente traz outros territórios, né? O doutorado a gente foi para a USP, também por sugestão do professor Biratã. Continuei com o Malbataã, mas olhando um pouquinho para o que estava no discurso do Malbataã e essa brincadeira da Chica de Matema e a mitocrítica, e o que eram, quais eram os mitos reitores que estavam ali presentes no discurso pedagógico do Malbataã, e a gente se apoiou muito mais no programa Etnomatemática no doutorado, né, fazendo esse diálogo com a mitocrítica do Gilbert de Rhan. E isso foi interessante porque a gente não tinha ainda estudado nada sobre mitos, né, porque dentro da etimologia da palavra etnomatemática, né, arte, do ambiente natural e mítico. Né? O que é esse ambiente mítico? Então, às vezes, os mitos, que são narrativas, e não são mentiras, né? São narrativas, elas trazem a visão de mundo, de uma cultura. Né? Então, a gente trabalhou um pouco com essa ideia. O que o Malbataã queria trazer aí nos seus discursos de mensagem e que a gente poderia se apoiar e ancorar um pouco. E aí veio a nossa tese, né, que também, como a Andrea falou, é tudo com emoção. Né? Eu lembro que a minha filha tinha 15 dias, a mais nova, e nasceram no mesmo dia filha e tese. Né? A filha nasceu e na hora do almoço eu falei, você depositou? Depositou, meu marido chegou lá na secretaria da UFEUSP e falou, acabaram os 2 partos. Pá. Aí ela nasceu tudo, a tese. Aí fiquei tranquila, né?
Biratã vai e fala assim, olha, descobri que a gente tem que fazer defesa em 15 dias. Eu, oi? Oi? É, porque eu vou ficar 3 meses nos Estados Unidos e quando eu voltar você vai perder tudo. Ligo para Vinícius de Macedo, na casa do pai dele, né? Coisas de Biratã. Professor Vinícius, desculpa te incomodar, no Natal. Deu tudo certo. E nesse meio tempo eu tinha feito um concurso para a Universidade Federal de Uberlândia e me chamaram também, tudo junto. Então eu defendi numa sexta, na segunda eu estava mudando para Ituiutaba, né? Aí as pessoas acham que a minha filha mais nova nasceu lá. Sua irmã já morou, né? Muito engraçado. A irmã da Elô morou uma época em Ituiutaba e estudava, os filhos estudavam na mesma escola que a minha, aí eu cruzava com ela no portão, falei, gente, é igualzinha a Elô, só que morena. Aí um dia eu não aguentei, eu perguntei, acho que eu te perguntei, Elô, você tem uma irmã por um acaso que mora em... Aham. Então eu encontro com ela todo dia. Aí foi uma festa, mas ela não está lá mais não. Bom, fui para Guarulhos, uma pena que o Kleber não pôde vir conosco, o Kleber foi me orientando em Guarulhos. Quando eu fui para a UFO, assumiu umas aulas que eu tinha lá, depois ele fez mestrado com Maria do Carmo, e no doutorado ele voltou, né, a gente continuou aí com a orientação, e lá a gente fazia muitas atividades de laboratório, o curso não existe mais na Universidade de Guarulhos. Alguém aí estudou na Universidade de Guarulhos ou em Guarulhos? Não. E fui coordenadora de curso lá também. Eu estou dizendo o seguinte, que daqui para o que aconteceu, tudo começou aqui, né? Eu acho que Rio Claro é uma escola, né, de muitas coisas, de respeito à diversidade, de discussões teóricas, epistemológicas, e tudo que está rolando está antenado, como todos os programas. Mas talvez essa coisa do acolhimento, né, do aconchego, de ser uma cidade menor, né, parece que isso fica mais forte, né? Então, eu fui para outros territórios e o que eu quero compartilhar agora é o que eu faço hoje mais, né? O que a gente está pesquisando. Tem uma pessoa importante, que é o professor Guimes, que Lil conhece, né? O professor Guimes era o coordenador do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros de Uberlândia, e a partir de diálogos com esses pesquisadores que faziam parte do grupo, ele queria alguém, né, da matemática, a gente não tinha ninguém da matemática para discutir a temática racial, ele é do ensino de química, e nós respondemos a um edital do programa Cor da Cultura, e nós conseguimos aprovar dois editais, né, da Cor da Cultura, e também nós criamos um grupo de pesquisa e estudos em educação matemática, que é o NUPEM. Depois da minha ida para a UFA, eu saí para o pós-doutorado e fiz um combinadinho. A Carmo tinha sei lá, uma ideia, de sempre fazer uma coisa combinada, né? Não só o doutorado de sanduíche, mas um pós-doc. E ela falou de um projeto que tinha em Portugal, né, que a Mônica Mesquita estava e também a Ana Paula Caetano, mas lá em Lisboa, no Instituto de Educação, como a minha supervisora era da psicologia, eu tinha que ter um professor ali me supervisionando da matemática. Então, eu fui supervisionada pelo professor Henrique Guimarães, e eu falei, mesma coisa, Marquinho, e aí, professor, o que eu tenho que fazer nessa co-supervisão? Você tem que participar do grupo de pesquisa do professor João Pedro da Ponte. Só? E de vez em quando a gente vai discutir alguma coisa na biblioteca. Aí foi muito aprendizado, né? Eu estava brincando com as meninas que eu achei que eu ia trabalhar de segunda a sexta pauleira e ia conhecer a Europa no final de semana. Não. Eu ia, ou ia no sábado para o grupo do João Pedro da Ponte, não sei se você ficou nessa pauleira, Miro. Não, você ficou mais tranquilo, você passou. Ou ia para o grupo do João Pedro da Ponte, ou ia para a comunidade, né, da comunidade do bairro, lá em Costa da Caparica, e a gente chegava lá por volta das 3 horas, e saía às 8h30 da noite com
a luz do celular, porque lá não tinha energia, fazendo pesquisa. E assim conheci muito Portugal, né? Mas só. Que a gente via falando do pós-doc, tem que fazer pesquisa, mas também tem que passear. Eu achei que ia ser assim, mas não foi. E também fiz essa parte também na USP, né? Voltei para a USP, e aí com olhar, e eu acho que isso tem tudo a ver com a Maria do Carmo, né? Que eu falava, a Carmo foi a minha supervisora, falava, olha, mesmo quando eu terminar o pós-doc, eu vou continuar vindo no GPEM. Então, foi tipo uma promessa, sabe, que a gente faz. E isso me deixou aí, estou até agora, né, com 5 doutorandos aí, né, no programa, por conta dessa afetividade. Então, quando eu comecei com compartilhamento, né, a gente também está falando de afeto. Né? Então, acho que é interessante colocar essas pessoas. Aí eu fui trabalhar, eu estava muito envolvida com o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e fiz um projeto de pós-doutoramento, querendo mais ou menos pensar, bom, se existe educação antirracista ou educação para as relações étnico-raciais, será que é possível a gente ter uma educação matemática para as relações étnico-raciais? E assim fui com a minha pesquisa, fui lá, né, achando que ia ser tudo... Tá, e fui para a comunidade de bairro, participei de aulas, entre aspas, de matemática, né, entre aspas, porque eram aulas com mulheres cabo-verdianas, né, o que a gente pode chamar aqui de EJA, lá na comunidade de bairro. Não sei se você conheceu esse projeto lá, onde o bairro lá, Dona Vivi... Então, a escola era uma cozinha, né? Era o único ponto de água e ali acontecia tudo, né? Então, uma escola nos moldes de um espaço que a gente chama aqui no Brasil de ocupação, né? E olhando ali naquela prática, perguntei para os professores de matemática que trabalhavam lá, né, nesse projeto, eles falaram, sim, é possível ter uma educação matemática para a educação, desde que a escola mude. Né? Voltei, né? Como que a gente vai fazer a escola mudar com todo... Mas voltei com essa resposta, desde que a escola mude. Né? E aí você começa a ficar mais ativista. O que eu posso fazer para a escola mudar? Né? Um pouquinho que eu fizer, talvez faça diferença. Né? Então, a gente volta com essa questão e começa esse itinerário antirracista, que começa no NEAB, e uma mulher muito forte, né, que foi a professora Zoilda, que Liu conheceu, porque aí também é assim, você vai num projeto, chega lá, está a Liu, você está aqui também? Começa, estou aqui também, né, por outro grupo, mas estava lá. A Mãe África, né, a gente teve uma dinâmica. Então, a gente tinha aí uma formação, né, porque a gente não acorda, né, e fala, hoje eu vou ser uma pessoa antirracista, vou transformar a escola antirracista, está na moda isso, né, a gente sempre conversa lá, mas a gente precisa de formação que eu nunca tinha tido. Né? Eu tive a formação nas dimensões do programa Etnomatemática que abrem essa discussão política, né, também. E a Zoilda, que era coordenadora pedagógica da Cor da Cultura, criou essa mandala dos valores civilizatórios afro-brasileiros, a ludicidade, a memória, que eles conversam entre si e tal, só que não tinha material de matemática, não tinha nem oficina, lembra, Liu? Olha, nem sabia que a Liu estava naquele dia, não estava lembrando. E a Zoilda chegou para a gente, não tenho dinheiro, lembra? Não tenho nada, mas eu preciso que vocês criem uma oficina de etnociências. E fomos pensar, como que a gente pode criar o GIMES da química, o pessoal da biologia e a matemática, e fizemos um desfile, né? Um desfile com o enredo de uma escola de samba que falava das ciências e os saberes, e tentando envolver esses valores. Eu estou falando projeto da Cor da Cultura, eu não sei se é de conhecimento de todos. Foi um projeto aí da CEPI,
com parceiros como a TV Cultura, CERT, que tinha como principal objetivo formar professores da educação básica no Brasil todo para a implementação da Lei 10.639, né, que torna obrigatório a inserção, né, no currículo da História e Cultura Africana e Afro-Brasileira. E aí era esse o propósito. De que modo a gente ia fazer essa formação? Com o material audiovisual preparado, não só audiovisual, mas também os cadernos de saberes, né? E esse material está todo disponível hoje na internet. E aí me perguntaram, quem que você sugere aí da etnomatemática? Professor Ubiratã. Então, poucos sabem, deixa eu passar aqui, mas o professor Ubiratã tem uma fala em um dos vídeos que chama Ciência e Tecnologia, na série Monjubá. E ali ele fala exatamente um pouquinho dessa história, que eu não sei se vocês conhecem, que é uma história em quadrinho que a gente fez também aí com um artista, Nogal, contando um pouco como que foi a experiência dele no Mali, né? E de formar doutores em matemática pura, mas que quando ele não estava dando aula, ele ia com os alunos conhecer ali a realidade do Mali, as catedrais, e ele foi comparando aquele período histórico com o período grego, e tem essa história que ele conta em várias entrevistas, e tem essa fala do professor Ubiratã junto com essa ideia de etnociências, né? E poucas pessoas sabem desse material. E outros materiais aí, como esse aqui, modos de fazer, modos de brincar, a gente insere no segundo edital que a gente tem, a etnomatemática na discussão, a etnociências, né, e a etnomatemática. E esse ano provavelmente vai sair uma edição especial dos 20 anos da lei, né, e convidaram a gente para revisitar o nosso texto e contextualizá-lo, né. Uma coisa também que eu acho que é legal dizer é que a gente tem um documento oficial, né, que são as diretrizes curriculares para a educação das relações étnico-raciais, e que fala de toda essa questão das tecnologias enquanto produção de saberes, mineração, que eu vou até falar um pouquinho do nosso projeto depois, e aponta a etnomatemática nesse documento como uma possibilidade ali, Por exemplo, em medicina, entre outras questões, estudo da anemia falciforme, da problemática da pressão alta. Em matemática, contribuições de raiz africana identificadas e descritas pela etnomatemática. Então, há um documento oficial, né, nacional, que aponta a etnomatemática como uma possibilidade de implementação da lei. Bom, aí eu vou compartilhar alguns movimentos mais recentes para a gente ir para a conversa. Dentro dessa coisa, só se a escola mudar, a gente teve uma experiência no CEMEP, que é um centro de formação em Uberlândia, com a etnomatemática e as africanidades, com uma doutoranda lá da Faculdade de Educação da UFO, né? E a gente, num primeiro momento, assim, de pergunta, professores com 30 anos de carreira, outros tinham saído da universidade, tinham se formado há 2 anos, não tinham nem ouvido falar em programa etnomatemática. E quando a gente perguntou, você tem alguma ação, faz alguma ação com a Lei 10.639, né? Aí um professor falou assim, tenho até medo de falar isso, né? Então, para vocês verem como que, às vezes, a gente acha que na educação básica as coisas estão fluindo como a gente está pensando aqui na universidade. Então, essa troca com a comunidade, com a educação básica, é importante para a gente também olhar para as nossas pesquisas, que às vezes ficam mais no campo teórico, né? E aí eu voltei indignada com esse resultado e cheguei no coordenador do meu programa e falei assim, ô Zé, aqui eu estou pensando uma coisa, eu quero oferecer uma disciplina, tipo esse tópicos especiais, que cabe tudo, sobre etnomatemática, porque, olha, a gente fez esse curso, os professores disseram que nunca ouviu. Se o nosso programa tem um mestrado profissional com professores da educação básica, a gente precisa falar isso, então, aqui.
está na hora, eles vão pensar em produtos educacionais, quem sabe pode gerar produtos educacionais nessas temáticas, né? E aí ele falou, não, faz tópicos não, o programa está precisando de disciplina nova. Cria uma disciplina. E aí a gente vai e cria a disciplina, isso foi agora recente, etnomatemática, etnociência e decolonialidade. E aí a gente tentou trabalhar aí nessa disciplina com formas diferentes de produção de saberes e já contaminada para o projeto CERT, que depois a gente vai falar, privilegiando territórios. Então, tinha aula que, eu já vi que isso que está acontecendo, a Andrea já me deu notícia, né? Então, tinha aula que a gente falou assim, hoje vai ser lá na exposição da Lélia Gonzalez, a aula hoje, né? Então, a gente fazia esse momento também de, olha, a gente queria ir no Congado, a aula vai ser no Congado, mas aí o horário que a aula, está todo mundo no Congado trabalhando. A gente conseguiu levar uma congadeira, que é a Lúcia, que está aí nessa foto, e também fizemos a visita ao arquivo pessoal do professor Biratã, em Santos. Então, discutindo a cada capítulo ali do programa, a gente tinha um território para visitar. Foi uma experiência diferente, né? Eu sei que isso aqui acontece também. E na graduação a gente também colocou uma disciplina, Matemática, Cultura, Etnomatemática. Eu estava no ND e falei assim, olha, tinha uma disciplina só que discutia e tem aí nessa coletânea, Trajetórias de Descolonização da Escola, um capítulo que eu falo um pouco dessa disciplina. E o grande desafio também era fazer... O Henrique não fez, não. Era fazer uma pesquisa etnográfica, né? Tipo Sebastiane, sabe? Lá no Rio, lá, Santa Úrsula. Então, você tem que buscar um etno lá para você pesquisar. E aí eles fizeram esses movimentos, eu conto um pouquinho aí, depois se a gente quiser. E o que, assim, ainda finalizou, né, já o projeto, o Miro fez parte da equipe, né, mas até hoje a gente está com desdobramentos do projeto, 2 doutorados para acontecer ainda, e já um mestrado. Falta só esses 2 doutorados que fizeram aí as suas pesquisas dentro do projeto, e a gente tinha a etnomodelagem e a formação, tendo como, eu coordenando essa equipe, que era uma equipe que contava também com professores e diretores, né, da escola, e tinha um supervisor, e o nosso supervisor foi o professor Henrique Cunha Júnior. E o objetivo era a gente investigar as implicações de um curso de formação de professores, depois para as implicações pedagógicas que poderiam ocorrer naquelas escolas parceiras, escolas públicas de Ituiutaba, baseando-se aí das CNs, né, para a educação das relações étnico-raciais. E esse nosso projeto tinha essa particularidade de fazer visita técnica e estar em territórios negros do nosso país. E nós selecionamos aí Ouro Preto, inicialmente, e aí a gente está de máscara. O Miro não está aí porque ele foi fazer pós-doc. Eu lembro que estava com medo, ainda estava voltando da pandemia, mas o Rafa está aí. O Rafa está ali, que é o orientando do Miro, e ele foi conosco. Então está de máscara. Foi aquela época de Ouro Preto que caiu, choveu demais, caiu um monumento, mas a gente foi assim mesmo, né? Então, essa aqui, está vendo o Daniel ali, a gente foi no projeto Trilha Matemática, que é na Rua Alvarenga, lá, então a gente vivenciou todo aquele trajeto do início de Ouro Preto e fazendo uma combinação da história com a etnomodelagem, e fomos também a 2 minas, né, lá em Ouro Preto. Quem conhece Ouro Preto? Em geral, BH é toda hora, né? Mas, em geral, a gente vai para Ouro Preto e fica ali, né, mas tem essa riqueza, né, de saberes ali, e nós tivemos aí contato com as pessoas, inclusive da UFOP, né, que nos mostraram como que era essa técnica e por que alguns negros escravizados, chamados negros de Minas, vieram para o Brasil com essa especificidade. E também fizemos a Volta Negra, em São Paulo,
quem não conhece essa volta negra invisibilizada lá em São Paulo, tem esse coletivo, Cartografia Negra, que a gente fez contato, e eles fazem justamente esse trabalho de fazer esse trajeto ali no centro de São Paulo, inclusive a Liberdade, né, que é tido como o bairro japonês, né, meio coreano e tal, mas tem essa invisibilização da cultura negra. E pegamos aí algumas coisas, tipo a exposição no MASP, do Abdias Nascimento, e o Museu Afro-Brasil, né? Então, a ideia do projeto a gente vai nesses territórios, vamos fazer um processo de escuta e, a partir daí, vamos pensar em propostas pedagógicas para a escola. O que deu errado? A pandemia, né? Então a gente já teve que fazer a formação online, né, Miro? Miro foi professor aí desse curso. Tivemos que adaptar algumas coisas, mas o que a gente queria mais ainda está acontecendo, que era a partir desse território a gente levar propostas para a escola. E, para nossa surpresa, uma das escolas lá de Ituiutaba fez o mesmo movimento com os estudantes. Descobriram qual era a volta negra invisibilizada da cidade, criaram aí, junto com o professor de História, né, e fizeram os mesmos trajetos que nós fizemos em Ouro Preto. Então, isso também multiplicou aí, e isso foi depois que o projeto tinha encerrado, né. E um pouco dessa história é a tese do Rafael, né, já com todas as cartografias, com todas as epistemologias que podem ajudar nesse olhar. E esse material também, esse projeto também surtiu aí em dois produtos, né, para pensar a escola, a educação matemática antirracista. Esse caderno de propostas que foi feito pelos professores que fizeram essa disciplina, e a gente convidou a Val na época, né? A gente queria que o prefácio fosse feito por alguém que estava na educação básica, né? E a Val agora está, eu já coloquei pós-doutora, hein? Estou pós-doutoranda, né? A Val está já estou dando título, já, isso é um sono. Pós-doutoranda na faculdade. E esse material, que é um caderno de propostas, ele é de livre acesso, e algumas aulas que a gente também conseguiu fazer esse material. E aí o supervisor do projeto fez o prefácio, esse aí é pela editora Ciano, e o professor Biratã deu aula nesse curso, e aí quando a gente lançou o livro ele já estava falecido, mas eu e uma orientanda, fizemos uma transcrição da aula, que é um capítulo em homenagem a ele. Então foi uma das últimas aulas que ele participou, isso foi em maio. Então, a gente tem algumas falas do professor, e a aula chamava O Nascimento do Programa Etnomatemática. Esse era o tema da aula. Bom, aí esse projeto, né, quem não conhece a ONG CERT, ela tem vários movimentos, né, uma ONG de 30 anos, e lançou esse edital, Equidade Racial na Educação Básica, e eles têm um observatório que se chama ANANCE, e nos chamaram aí também, já tinha terminado o projeto, para fazermos uma live, e uma das professoras, que é a Marice, foi dialogar ali sobre o projeto e sobre se é possível mesmo pensar. Percebam que é a mesma pergunta do meu pós-doc, né? E eu não tenho resposta até hoje não, né? E mais, não sei se o Miro lembra, quando a gente abriu o grupo de WhatsApp do curso, que o curso chamava Por uma Educação Matemática Antirracista. Já começou uma chuva de, que é isso? Vocês estão inventando o quê? Que não sei o quê. A gente não aguentou. Falei, vai ter que fechar o grupo. E aí respondemos, a gente está construindo. A ideia do curso é construir, pensar na possibilidade, né, de uma educação antirracista. E o bacana de você fazer um projeto, que eu nunca tinha vivenciado isso, com outros tipos de recursos, né, sem ser os nossos de órgãos de fomentos que a gente está acostumado, tem algumas coisas como você conseguir, por exemplo, a gente conseguiu comprar um acervo de jogos africanos, né, e também uma biblioteca. Lá no PEN agora a gente tem uma biblioteca só de livros de etnomatemática, africanidades e modelagem matemática.
Então, quem quiser, já fica o convite. Henry te conhece lá, né, Henry? Não sei se você foi na sua época, tem muito tempo, não sei. A gente tem uns prédios de pesquisa lá no campus e temos a sala do NUPEM e a gente tem esse acesso e tem essa... Aí vem assim, Itaú Cultural, Fundação Cid Setúbal. Então, de vez em quando você recebe um telefonema assim, olha, a gente gostou do seu projeto, você faz... E aí, recentemente, eles chamaram e saiu lá no G1 Mineiro, e depois, se vocês quiserem ver, mas falando um pouco dessas possibilidades na escola, né? Outro território que eu acho que tem tudo a ver, que foi uma das inspirações, foi quando a gente participou da Conferência Internacional, né? Eu e Val, né? Nem sabia que a Val ia estar aqui hoje, mas que bom que ela está aí. A gente estava com o Arthur, e o Arthur é um capítulo à parte, né? A gente está na fila do avião, ele falou assim, qual a diferença de descolonialidade e decolonialidade? Poxa, Arthur, mas você pergunta, porque em inglês é descolonialidade. E aí, entrando no avião e discutindo, né? Não sei se a Val lembra da decolonialidade, e tentando entender, né? E a gente às vezes se confunde, né? Com esse movimento decolonial e descolonização, né? E agora sim, agora o que a gente está pensando? Né? Eu e um grupinho. A gente precisa decolonizar a decolonialidade. Né? Quer dizer, por que para falar de movimento decolonial eu tenho que falar só dos estudos? Eu tenho que falar, sim, desses autores, dos estudos decoloniais, mas quem eu vou trazer para o diálogo com esses autores? Né? Isso é porque a gente fica lendo Nego Bispo no GPEM e fica pirando o cabeção, né? Que aí você fica, não, mas peraí, tem uma coisa que pode ser mais simples. Né? E nós participamos aí, tanto eu agora e a Lil, né? E vai ter uma parte aí, Marcelo Borba, que é um mestrado que a gente participou, eu e Lil ficou um mês dando uma aula de um módulo, né, de etnomatemática, lá na ULAN, Universidade Luiz Conde, em Dundo, em Angola. O professor Roberto Silva, que coordenava, professor na FEUSP, e nos chamou por causa do GPEM. Eu acho que eu sempre falo isso com os meus orientandos e quem está na graduação também, como é importante participar de grupo de pesquisa, né? Porque você tem as aulas, você tem o orientador, mas os grupos de pesquisa, eles te abrem outras possibilidades e outras epistemologias e outros diálogos, e a gente vai crescendo. E quando a gente foi, aí já foi a primeira vez, uma sala, assim, 83 mestrandos. Né? Então, você vê, que é isso? Aí, aquela sala, lembra? Arthur, gente, tudo numa mesa. E aí, o Arthur, ou o Jorge Veloso, que é um educador matemático lá, falou assim, alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta? Duas falas me marcaram. Uma foi de Mucuta, que hoje é meu orientando, conseguiu uma bolsa CAPES e é meu orientando lá de doutorado na USP. Ele falou assim, eu gostaria de saber o que eu tenho que fazer para sentar aí onde vocês estão. Aí eu falei, gostei desse menino, que pergunta boa. Aí cada um, a Arthur falou, eu falei, o que tem que fazer? Aí cada um no seu olhar falou o que você tem que fazer. E o Jorge Veloso de Angola falou, o que você tem que fazer é estudar em outro país, porque a África não tem muitos caminhos. Né? Mas eu já gostei dele, nem sabia que ia ser me orientando. Porreta, essa pergunta adorei. E a outra falou assim, olha, eu queria saber o seguinte, como é que a gente faz para ter acesso a livro? Porque eu gosto de pegar livro, a Laísa, eu gosto de pegar livro e a gente só fica com esses PDFs. Aí aquilo me tocou, gente, eu também gosto tanto de pegar no livro. Aí eu pensei, aí falei, ô Jorge Veloso, a gente estava já vindo embora, eu acho que eu vou doar uma coleção Tendências em Educação Matemática, porque, olha, não tem livro, isso é importante mesmo. Aí ele falou assim, então se você vai doar um, eu vou comprar 2, que ele era diretor. Aí eu, então eu vou ter que falar com quem coordena a coleção. É por isso que eu falei que a parte de Marcelo Borba. Marcelo Borba, é o seguinte, como é que a gente faz
para trazer a coleção Tendências, três de cada um, para Angola. Copy, mas como... Não, mas deixa eu te explicar o que está acontecendo. Aí começou. E uma parte dos livros ficou agarrada em Luanda, mas já está tudo lá. Então, essa foto é icônica, né? Que aí, depois desse movimento todo, que os livros chegaram, eu e Lil pudemos orientar nossos 5, eram 10 da educação matemática, 5 orientando já utilizando os livros Tendências, né? E aí, são marcos, gente, né? 83, desses 83, só 5 mulheres, né? Lembra? E elas foram até o final, nenhuma desistiu. E aí, nesses territórios angolanos, né, a gente orientou 3 trabalhos aí dentro da perspectiva do programa Etnomatemática, e tem esses artigos que falam um pouquinho desses movimentos, depois a gente pode conversar. E o artigo que eu falei que vai sair, né, eu não sei ainda quando, mas está previsto para esse ano, teve um fórum do Acordo da Cultura, e para retomar esse trabalho, o bacana é que agora esse material vai ter a discussão indígena e quilombola, que não tinha, inclusive o Nego Bispo vai ser um autor, não sei se deu tempo, né, mas espero que tenha dado, né, desse material, e a gente vai estar lá discutindo a etnomatemática novamente. Bom, a André já me falou, né, da Diepafro, estava conversando um pouco dessa saga com as meninas no carro, né. A Diepafro não é uma diretoria que foi criada pela gestão, né, foi uma briga, uma luta do próprio Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros para que se colocasse no cronograma da universidade o NEAB. E o jeito que foi concretizado aí pela gestão foi criar a Diepafro. Eu era vice do NEAB, meu colega Guimes, que eu mostrei no início, era o coordenador executivo e se aposentou e veio para a gente aí assumir, então, a primeira diretora de uma diretoria que não existia, e que tem embates assim de todas as ordens, né, de cotas a casos de racismo na pós-graduação, né? Tudo que vocês imaginarem dessas situações passam por essa diretoria que está ligada aí à reitoria, né? O Ministério Público Federal, acho que eu já respondi uns 4 processos, mas está tudo bem, estou saindo bem. E está acabando, que é a parte melhor, né, Miro? Quando está acabando. E aí, agora eu estou com esse novo projeto, que eu convido aí quem não conhece, né, a sala do professor Ubiratã, o APUA. Essa foto eu tirei no dia da inauguração, e a gente está com esse projeto que vai olhar um pouquinho para a formação, para a etno e as interfaces que podem ser reveladas pela documentação que está lá, né? Então, eu estou com esse projeto e fui recentemente, agora, sexta-feira, né, a turnê, que eu estou brincando, e fui olhar um pouquinho sobre esse movimento inicial da década de 70, né, e 80, que nasce aí na Unicamp a ideia das etnociências, e tem muita coisa de Rio Claro, né? Então, Rio Claro, São Carlos. Então, como diz um amigo meu que trabalho com arquivo, você tem que ir com foco, senão você fica viajando. Igual eu fui de curiosa abrir um envelope lá e achei aquela questão aqui da representação discente. Tem uma coisa muito legal que passou ali, mas só para olhar, que é um primeiro escrito, é o que eu fui inclusive atrás, uma publicação impressa do professor Biratã da Unicamp, que tem as ideias do primeiro livro, Etnomatemática, Arte ou Técnica, né? Então, tem aquele primeiro rascunho. Ele tinha aquela coisa, lembra? Escritos recentes, aí ele deixava no Xerox um monte de escritos recentes. Era tipo aquilo, só que um pouquinho mais arrumadinho ali, acho que ele conseguiu alguma verba de algum projeto, e eu estou me debruçando para uma fala que a gente tem logo aí, sobre essa raiz do programa Etnomatemática, né? Então, eu estou um pouquinho olhando a década de 70 e 80 para fazer esse... Mas era tudo... Não era uma coisa
pensada, formatada nas gaiolinhas, né, como ele falava, mas tinha um movimento todo, um movimento de ir para os Estados Unidos, de estar num grupo de história da matemática. E às vezes você pega um material assim, tinha grupos interdisciplinares, aí você fala assim, mas por isso que ele tinha essa cabeça, olha a formação, né? E trazer a ideia, né, para pesquisa na Unicamp. Então tem muita coisa, e quem está perdido aí, não sabe para onde ir, vai dar uma visitadinha lá, que tem muita coisa mesmo, né? E, encerrando a minha fala, eu trago de novo o Nego Bispo, né, para novos compartilhamentos, dessa ideia do programa de matemática como um caminho contracolonial e antirracista, né? Então, eu acho muito boa essa fala do Bispo, né? O contracolonialismo é simples, é você querer me colonizar e eu não aceitar que você me colonize, é eu me defender, né? Então, acho que isso tem tudo com a identidade, com a dimensão política do programa Etnomatemática, e eu trago aí para a gente encerrar. E aí, eu fiz essa brincadeira, né? É a única foto que o professor Biratã tem de chapéu, né? E aí eu trouxe também uma foto do bispo de chapéu, né? E eu espero aumentar, como eu disse no início, né? Que esse compartilhamento renda, né? Os nossos compartilhamentos, né, tentando contribuir mais na formação de professores, pesquisadores, e que a gente tenha histórias mais contadas nos mestrados, doutorados e memoriais pela equidade nesse contexto universitário. Então, acho que é isso, acho que eu falei demais, queria agradecer e estou disposta a novos compartilhamentos, agora que eu sei que agora que o negócio pega, que é bom, e também por e-mail. Fiquem à vontade aí para novos compartilhamentos. Acho que é isso. Sempre. Ai, fico com isso. Né? Hã? Tô, então. Fico com isso. Eu até queria dividir essa mesa com o Val, o Miro, que participaram tanto, então, simbolicamente, assim, nosso agradecimento também a vocês. Se vocês quiserem sentar aqui, pelo menos, sobre o cenário. Se quiserem, o tempo é curto, mas... Vou voltar comigo. Muito obrigada. Então, a gente começou com um pequeno atraso, né? Talvez a gente estique um pouquinho aqui, mas o tempo é de todo mundo. Então, palavra aberta, se alguém quiser fazer alguma pergunta, Marcelo, Lucas, Henrique. O Coque, muito obrigado Miro aqui pela presença aqui. Tomara que você esteja aqui semana que vem também, mas senão a gente já começou a conferência dos 40 anos aqui uma semana antes, que a Heloísa e o time estão aí organizando e tal. Muito legal ter essa parte, mesmo tendo perdido um pedaço, mas depois eu te peço PowerPoint. E aí eu queria fazer dois comentários. Primeiro, para você saber, realmente esse APUA é uma maluquice. Tá? Então, assim, eu não fui lá e já estou doido. Tá? Então, agora no ICME, junto com o Wagner, estamos escrevendo vamos dar uma fala lá sobre o que o Biratã falou em Adelaide. Não achamos as transparências, a Andréa também não sabia, ninguém achou as transparências. Você tem? Se você tiver. Tem não. O Almanac. Mas está lá que eu precisei e o Orelheta me mandou. Bom, se você tiver, ainda dá tempo, porque só entregamos um abstract e tal, mas para você saber disso, então a história dos anos 70 e anos 80, a gente achou muita coisa e digo, quem achou foi o Wagner, e juntou com esse enfoque mais moderno aí do capítulo do livro que você fez e outros fizeram sobre ele, pegando e juntando sobre isso. Então era primeiro para te informar sobre isso, entendeu? E aí você não vai estar hoje, mas hoje tem uma live sobre o festival de vídeo e, não é? Povos originários, tradicionais e indígenas. Então, se tiver aí na área, a gente está abrindo isso, incentivando, fazendo aí o tempo todo para levar isso para outro campo. E a primeira pergunta que eu vou fazer para essa indígena é se os vídeos ajudam, não é? A conservar a etnomatemática restante, a desenvolvê-la e a língua materna também, entendeu? Então,
Então aí depois é ela que vai mandar no... Eu não conheço, tá? Foi alguém que então está interessado, ver e a gente vai conversar. Câmbio, mas era isso para você aí, dessas ideias doidas que você está fazendo aí. Quer seguir? Vamos seguir, Lucas? Quer acreditar? Muito legal a trajetória toda, assim. Não sei, acho que depois que eu vim para São Paulo, eu fiquei mais mineiro, assim. Sempre que eu vejo mineiro, eu já brilha automaticamente. Então é muito legal ver as fotos até em Ouro Preto, assim. Acho que até faz tempo que eu não vou lá, não? Aí, mas algumas coisas que eu fico pensando assim, especialmente duas coisas. A questão antirracista, é uma questão que é muito cara para mim, e a decolonialidade. A decolonialidade ela é palco de muita discussão, né? Até o Arthur, né? Qual que é a diferença entre decolonialidade e descolonialidade? Sabe? E quando eu vejo o nego falando de contra-colonial, acho que é o ápice ali, sabe? É o pico do que se espera, assim, desse movimento todo, que começa com pós-colonial, decolonial, contra-colonial, assim, é a ruptura completa, assim, sabe? Eu acho que é muito potente, muito criativo. Mas aí o que eu pergunto é uma pergunta capciosa, tá? Eu sei que isso aí daria um projeto inteiro de pesquisa, assim, mas que eu já faço a pergunta com um posicionamento, uma impressão. Tá? Como decolonizar a educação matemática antirracista? Porque a impressão que eu fico é que isso envolve, inclusive, os corpos, inclusive a autoria, inclusive certos protagonismos, de entender algumas distinções. A gente está até falando de lugares de fala, né? Da primeira pessoa, da terceira pessoa, do aliado e do corpo negro, né? Então, a minha pergunta vai nesse sentido. Quais, não somente caminhos, mas quais efeitos, quais necessidades emergem para alcançar essa decolonialidade da própria educação matemática antirracista? Você vai mais uma? Vai, quer ver? Vai, Cris, obrigado pela sua fala. Deixa eu terminar de escrever, senão eu vou perder. Foi? Não era o seu nome só. É que é difícil. Obrigado pela sua fala. Muito curioso porque hoje de manhã, na reunião do coletivo Coronópolis Mais, a gente estava, inclusive, falando do Nego Bispo, né? Eu queria só relembrar uma fala dele, que é: quando as favelas e os guetos perdem o medo de juntar com os povos originários e dos quilombos, o asfalto derrete. E é muito curioso porque a minha trajetória acadêmica, e muito da pessoal também, ela esteve muito perto de você, né? E acho que eu fiz pelo menos umas 10 disciplinas contigo entre graduação e mestrado, né? Você foi a pessoa com quem eu mais fiz disciplinas. E aí eu queria pensar um pouco nessa coisa, no caminho do que o Lucas disse, inclusive, de como que a gente passa de uma ideia de não só tentar se posicionar, não só tentar colocar como estamos construindo ainda, como um afirmar de, não, é isso, é um novo mundo. Não há mais espaço para outras coisas, como tem sido. Inclusive dentro de protagonismos, entre outras coisas que o Lucas mencionou. Uma pergunta fácil. Bom, comentar um pouquinho sobre a fala do Marcelo, né, de indígenas, índios e tal, isso é muito legal. Aí eu queria compartilhar uma coisa mais pessoal, mas que eu acho que ajuda nessa discussão. A minha filha faz cinema e audiovisual, está no 3º ano no EG em Goiânia. E a melhor amiga dela é a Clara, que é uma estudante indígena que está fazendo um curso de audiovisual, cinema e audiovisual, para fazer trabalhos para falar da cultura dela,
cultura da aldeia, tem esse foco. Ela saiu da aldeia para fazer esse curso, para que a cultura dessa comunidade, dos bairros, dos avós, dos ancestrais, vire produção, né? Produção de cinema, produção de vídeo. Ela já tem uma formação de jornalismo, mas a permanência dela na cidade, por conta desse curso, é com esse objetivo. Então, é diferente quando a gente fala assim, olha, eu vou fazer medicina, eu vou fazer matemática, eu vou fazer... Não, eu estou fazendo um curso de audiovisual para divulgar a cultura da minha comunidade. Então, é um acordo, inclusive, entre os dirigentes lá na aldeia, né, os membros. Então, há essa permissão. Tem alguns que retornam para a aldeia, tem essa coisa de retornar porque tem um posto, né, ali, e tem uns que não, você pode continuar aí divulgando a nossa cultura, né? E a Clara, esse é o objetivo, sabe? Então, todos os trabalhos que ela desenvolve ali durante, a gente vai acompanhando porque ela é a amiga mais próxima da minha filha, é com a cultura, ou tentando decolonizar ou descolonizar, uma fala num podcast, uma fala num vídeo, ou numa ação de divulgação do curso, né? Então sempre tem aquele olhar que antes a gente não tinha, né? Nos nossos cursos. Então acho que talvez seja um pouco isso, né? Acho que contribui muito, porque o objetivo é totalmente outro, né? O COP, essa pessoa, inclusive, que a ideia do festival está com todo mundo, é fazer um currículo, né, vindo de baixo para cima, então essa pessoa está eleita ou algo parecido pela comunidade dela para isso, entendeu? E para fazer isso e tal, eu vou pedir, aliás vai ser a segunda que eu falei antes, eu vou pedir para ela se apresentar para ter certeza que toda a informação que chegou é razoável, entendeu? Mas ela vai falar, eu só sei que ela é da região do norte meio Mato Grosso, entendeu? Tá? Agora vamos ao Lucas, né? Estou dialogando com as perguntas. Você fala da questão da antirracista, como decolonizar a educação matemática antirracista, né? Então, a gente está construindo. O que eu achei de mais palpável para avançar nessa discussão, ou nessa possibilidade de se pensar uma educação matemática antirracista, foram os teóricos que a gente tem da educação antirracista, como o Malino, que fala mesmo quais são as características de uma educação antirracista. Então, nesse diálogo que já tem discutido, publicado, teorizado na educação, é que eu vou dialogando e pensando se é possível na educação matemática. O que a gente tem que esbarra diferente da educação? Porque a gente ainda está muito preso a conteúdos, né? Quando eu digo preso a conteúdos, não estou falando de programa, mas talvez dos objetivos de pensar numa educação matemática antirracista que priorize conteúdos apenas, não que não deva priorizar, né? Porque senão, o que adianta discutir educação antirracista se a gente não vai mudar também as perspectivas de currículo, que é um território de poder, né? Então, não é nesse sentido, mas de tentar avançar por uma discussão que fuja, por exemplo, isso pensando na escola, de vamos fazer o Novembro Negro. Aí faz um monte de atividade, os professores ficam esgotados, porque isso já é novembro, está todo mundo cansado. E abril dos indígenas. Ou então nem faz o mês negro, faz só no dia 20 de novembro, né, que é o dia da consciência negra, e aquela coisa da produtividade, de tirar foto. A gente não quer uma escola com essas ações. Tudo bem que o dia 20 está lá na Lei 10.639, que vai ser considerado o dia da consciência por causa de zumbi, mas a gente, para construir ou decolonizar uma educação matemática antirracista, a gente tem que pensar em um trabalho com todos os envolvidos. Não adianta só o professor, né, o estudante. Uma vez a gente orientou o mestrado do Fábio e eles me chamaram logo para falar. A gente quer que a nossa escola de elite em São Paulo, a gente quer que a nossa escola seja antirracista.
Mas aí, peraí, quem está fazendo essa discussão que só os professores? Não, tem que. Você quer uma escola, então tem que ser de quem abre o portão lá, ó, até a direção. A equipe, foi isso que eu aprendi na Quadricultura, né? E quem está lá no quilômetro também, veio para fazer a formação. Então, eu acho que a gente precisa construir, porque a gente precisa que todos estejam com, no mínimo, de conhecimento que a gente está falando, né? Em termos de reconhecer o racismo estrutural que a gente tem na sociedade, né? E a questão do protagonismo, né? E aí eu acho que a gente vem conversando isso também, né, Nival, a questão do peso que se tem de ser um pesquisador, uma pesquisadora negra, ou um professor negro, e dizer, olha, é o dia da consciência negra. Fala com fulano. Né? Ninguém constrói uma educação antirracista, uma escola antirracista, apenas com os colegas e parceiros do movimento negro. Senão a gente nunca vai ter uma educação antirracista, e muito menos uma sociedade. Então, o que a gente teve uma fala ontem, né, na qualificação da Ana Paula. Então, enquanto a gente não conseguir entender que o movimento é para além, né, acho que um pouco decolonizar a educação matemática antirracista, é que todos têm que discutir isso, né, e aprender. Como eu disse, eu fui lá para a formação da toda a cultura. Está faltando um monte de coisa. Tomo burdoada, né, de colegas. Não fala isso não. O que eu tenho que ler para fundamentar, né? Então é um aprendizado, é sair do seu lugar, né? É dizer qual que é o meu lugar de fala, para além da Jamila Ribeiro, mas não esse lugar porque eu sou negro, mas é você dizer, o meu lugar de fala é junto com você. A gente está nessa opção antirracista, né, para a gente construir. Não dá para... E aí você fala, não, então deixa lá com o professor, deixa com a educação, ação afirmativa, né, deixa com o CERT, deixa com o Guelé 10, que são homens que têm aí uma trajetória, mas eu tenho que aprender com eles. Porque eu não estou lá no Guelé 10, eu estou lá entrudada na UFA, em que todo mês tem um caso de racismo que chega para a GECAF, E aí, o que a gente faz? Aí tem o protocolo de acolhimento de racismo institucional? Não, então vamos ver. Então, e é aí, é assim que a gente vai avançando. E aí, essa coisa do pesquisador, né? Às vezes eu vou para, por exemplo, no CERT, nós tivemos vários projetos aprovados de pesquisadoras e pesquisadores negros e 3 projetos de coordenadores não negros, né? E a primeira fala da Cida Bento, que é uma personalidade conhecida do movimento, que coordenou o CERT, foi essa. A gente precisa de todo mundo na educação antirracista. E eles dizendo, a gente teve que aprovar, sim, projetos de pesquisadores não negros, porque a gente precisa dessa discussão que a gente não tem. Né? E o grupo é pequeno. Né? Os percentuais de cotas nos concursos é pequeno. Né? As vagas, os ingressos na universidade ainda é um percentual pequeno. Então, como que a gente pode decolonizar? Orientando, né, Miro, mais trabalhos com essa perspectiva, formando mais pesquisadores, né, nos inspirando, inclusive, em pesquisadores não negros também, mas aprendendo demais os nossos intelectuais negros e negros, que a gente não conhece, porque não estava na nossa formação. Não estava. E que referencial, bibliografia básica tem autores negros? Agora tem um pouco. Né? E trazer um pouco esse aprendizado, né? E colocar em diálogo. Então agora eu vou só citar autoras negras. Lindo, mas você vai pôr em diálogo com qual teórico? Né? Você vai trazer os estudos decoloniais, mas em diálogo com qual perspectiva? Né? Vamos respeitar essa escola decolonial, mas como a gente pode trazer um outro contraponto? Né? Aí eu vejo esses contrapontos onde? No Nego Bispo, Beatriz Nascimento,
em pessoas que nós não lemos. Porque se a gente continuar falando da epistemologia que norteou as nossas pesquisas, né, mesmo tendo o Biratã, né, na ordenação do barco, mas nós não lemos todos esses intelectuais que têm igual importância as epistemologias, né? Então, acho que é um pouco esse diálogo nessa perspectiva. Então, você fala quais efeitos da colonialidade, né? Bom, a nossa sociedade é toda, né, colonizada. Então, não sei quais efeitos. Os efeitos são que ainda nós temos o racismo presente, né? Senão a gente já teria avançado. Aí acho que veio um pouco da pergunta do Eixo. Como é que a gente avança nisso, né? Será que a gente vai ficar sempre construindo? E eu ouço muito isso dos colegas do movimento negro, que eu compartilho muitos espaços, né? Será, até quando a gente vai ter que fazer formação? Até quando a gente estiver vendo casos de racismo, porque não é possível. É possível ter uma sociedade dessa, mas tem gente, pasme, que não se indigna disso. Então, enquanto tiver gente que não se indigna com essa situação, ou com as situações que ocorrem de racismo, inclusive no ambiente universitário, né, eu tenho que continuar fazendo formação, né, eu tenho que continuar me autoformando com novas leituras, novas epistemologias, né, trazendo intelectuais negros para a sua banca, porque, como é que é mesmo o livro? A Lil ontem participou do exame de qualificação, ela trouxe uns 4 livros que eu nunca nem tinha ouvido falar, e ela está na fase, eu acho, fazendo pós-doutorado, então tem que ler um monte de coisa que está surgindo, né? Então é isso também, porque nós já temos uma leva de doutores e doutoras negros e negras que não são chamados para bancas. Eu ouço isso. Por que não são chamados? E dificuldade de passar no concurso. Olha, eu fiz, passei por isso. Mas não tem cotas. Então, a gente tem que começar a fortalecer, né? Acho que a gente tem um pouco esse movimento do GP. Quem está fazendo concurso? Olha, fala isso, pensa nisso. Sempre tem alguém, né? Também é uma forma da gente potencializar, né? E ir mudando e decolonizando esse espaço universitário, que é muito, muito mais. Tem muito mais racismo estrutural que no espaço. É sempre assim. Onde você sofre mais na escola ou na universidade, né? Olha que coisa ilógica, né? Um espaço de educação deveria ser, não, é lá quando eu vou, sei lá. Não, é na escola. Eu ouço assim, o racismo pega na escola. Eu ouço isso, né? Então, essa experiência é dura, né, da direção, mas a gente acaba vendo a universidade de um outro olhar e percebendo. Um estudante haitiano chegou no programa de pós-graduação, a língua materna dele nem é crioulo, né, a crioula é a segunda, e a terceira, como ele diz, da escola é francês. Os professores não tiveram a sensibilidade de receber os trabalhos dele em francês, nenhum. Não é possível, né? E aí eu fui saber, mas como é que você faz? Eu tenho que pagar uma tradutora, gasto o dinheiro da Bolsa OEA, que ele tem, muito, e para poder concluir os meus créditos. E não falava, não contei essa história mesmo, porque acho que foi longa. Então, Wendy, essa coisa de estar sempre construindo, Paulo Freire já diz que nós somos seres inconclusos, né? Então, acho que a gente tem que estar sempre construindo e desconstruindo, né? Porque, às vezes, você não se abre para uma nova epistemologia, né? Você fica naquela sua gaiola, né? Como dizia o Biratã, e não se abre para novas epistemologias. Então, é preciso, sim, a gente vai estar construindo, sempre a gente vai estar construindo. Porque hoje eu consegui na escola, e aí o Paulo pode falar isso muito melhor que eu, um trabalho
Mas aí eu mudei de escola, a escola é outra. Ana Paula também é mesmo. A escola ela vai ter que começar tudo do zero. A discussão que ela teve na escola, que ela fez mestrado, está ali tudo fechado, mas mudou a escola, está tudo diferente. Começar tudo de novo. A parte boa, já tem experiência do que aconteceu, do que foi produzido, e pode levar essa experiência para o espaço, mas é sempre construindo. Educação é assim. Constrói, desconstrói e avança. Tem que avançar, não pode desistir. Eu não acredito. Quando chega assim, ó, nós temos que marcar uma reunião para GEFAR. Aí eu já sei, alguma coisa que vocês têm, né, relacionada a casos de racismo. Acho que é isso. Não sei se eu piorei, né? Eu aprendi com o Cabingueira que a gente não responde nada, a gente dialoga com as perguntas. Então, estou dialogando com as perguntas. Temos inscritos, temos alguns minutinhos aqui no final, não sei se temos mais algum comentário, uma fala aqui, não? Só para problematizar, você falou em território, né? E quando a gente, assim, desabusadamente, vê a palavra território, sempre nos remete a alguma coisa física, ao território, ao civil, tal, né, geográfico, né? Mas eu sei que o seu trabalho vai numa outra dimensão e os filósofos ajuda a gente a se confundir mais, porque eles pegam uma palavra que a gente conhece e dá um outro sentido, um outro significado para elas. E a gente tem que ficar correndo atrás, né? Então, sob o ponto de vista deleuziano, por exemplo, né, se pegar esse conceito de território, eu acho que é muito mais do que o que a gente tem assim, de senso comum, né? Do que a gente aprende de território nas aulas de geografia. Né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse conceito, né, de território, como é que você coloca, né, no seu trabalho esse conceito de território. Quando a gente fala territórios, né, e eu acho que esses territórios, eles têm sim um lugar físico, né, em alguns momentos é preciso estar nesse lugar, mas para visitar territórios que a gente não pisou, territórios teóricos. Então, o movimento das visitas técnicas, de estar ali num lugar que tem um significado, uma representatividade cultural, por exemplo, como foi a visita nas Minas, é preciso estar nesse território para compreendê-lo, né? Só que você não vai ficar ali o tempo todo. Então, eu concordo com você que o território é muito mais amplo do que esse espaço físico, mas a proposta que a gente, por exemplo, no Projeto 7, era estar nesse território que eu nem sabia que ele existia, né? Então, quando a gente pensou qual território a gente vai, a gente pensou em territórios invisibilizados, historicamente falando. Então, essa escolha já é um território, né? Onde que eu vou? Né? Quando a gente mapeava polos, não sei se Liu lembra, a Zoilda falava assim, onde que a gente vai fazer formação no Brasil? E o sonho dela era fazer em todas as regiões, né? Fazia-se uma pesquisa, porque isso também é território, nós vamos para onde? Quem escolhe para onde a gente vai fazer formação para a cor da cultura? Fazia uma pesquisa estatística de casos de jovens negros que foram mortos, né, sem explicação, como a gente vê nos noticiários. Então a gente ia para regiões que tinham essa estatística de jovens negros. E também uma que eu fui, que foi em Codó, que é a cidade que tem o maior número de terreiros de candomblé, né, no Brasil, era a questão da intolerância religiosa. Então, isso já é um território. Quando a gente já ia para o polo, que é uma cidade, uma região, sabendo qual o território do racismo estrutural
e que implicações e quais seriam as pautas que a gente ia fazer para atender a situação daquela região, daquele território. E nós chegamos em Codó e a coordenação tinha convidado professores das escolas quilombolas. Chegamos lá, cadê os professores quilombolas? Não tinha nenhum. A Secretaria de Educação não convidou. Aí a coordenação falou assim, vocês vão chamar eles agora, vai dar um carro para trazer os professores. A gente não começa a formação sem eles. Mas sabe, porque se a gente vai lá para que esse trabalho, né, reverbere implicações contra o racismo estrutural, faça um movimento de fato de educação antirracista, a gente também tem que pensar um território também problematizado a partir de questões socioculturais, sociais, que eram um mapeamento que a gente fazia. E uma coisa que acontecia no projeto, que eu acabei falando, a gente dava aula, docência compartilhada, sempre um pesquisador da universidade e um mestre de notório saber. Então, também é outro território. Então, a gente preparava os encontros trocando os nossos saberes acadêmicos, os saberes de conhecimento também. Eu tive com um mestre de capoeira, eu tive com o Maior Orixá e eu tive com um compositor de escola de samba. A gente tinha que pensar nas aulas e cada discussão nesse território que não é o meu território epistemológico, às vezes nem meu território religioso, mas como eu vou acolher esse território, respeitar, né, e envolver nesse processo de formação que vai ter esses saberes todos implicados ali naquele grupo, né? Então, eu penso em território para além do espaço físico, né? E também de escolhas, né? Eu vejo o currículo como um território, eu vejo a universidade como um território para além do espaço físico, né? Um território de poder, um território de escolhas epistemológicas. Desterritorializar. É isso aí. Bem sempre é igual o D. Mas eu acho que sim, e fazendo, desconstruindo, né, essa coisa. E eu percebo que a universidade tem essa coisa desse território não físico, né, de dizer não, eu sempre fiz assim, esse é o meu teórico. Quando você fala assim que a escola, né, de maneira, a escola tem que mudar, né? Quer dizer, desterritorializar, né, para poder depois reterritorializar. É a outra, né? A escola outra nesse sentido. Nesse sentido. De transformação. De transformação. E aí, de transformação de território afetivo, de território não só acadêmico, nem só geográfico. Mas é uma boa discussão. Gente, então a gente está nos paralelos também, né? Que é dialogar. E agradecer-lhes estrategicamente, mas sem intenção. Ontem, 13 de maio, né? Essa data tão representativa dessa discussão, né? No contexto brasileiro. Uma presença da Nil aqui, toda a baianidade que ela traz para a gente, a Val, que já esteve aqui conosco, vocês já conhecem um pouco do trabalho dela, Miro também, que é essa pessoa que está perto, que está aqui em São Carlos, que a gente namora também para ele estar aqui no ISMEM, mas como ele está perto, ele logo consegue estar aqui. E, então, agradecer mesmo essas confluências, nosso grupo, em especial também o GPEM, o Cronópios, o Roger, que estão próximos, e esse programa que estamos aí nas vésperas dos 40 anos. Também tem uma coisa simbólica minha pessoal, que amanhã eu completo, quer dizer, depois de amanhã, hoje é 14?
Amanhã eu completo 1 ano de Unesp. E a gente fala desses legados, dessas continuidades, falar de trajetórias, porque a gente sabe que cada um aqui continua essa história, neste território e em outros, esse programa que é tão acolhedor, de tantas diversidades e que a gente quer cada vez mais diverso, das suas epistemologias, das suas lutas. Então, agradecer muito todo mundo ter ficado também aqui, a gente teve esse pequeno atraso no início, e pedir para todo mundo estar aqui para a gente tirar uma foto, né? Que a gente sempre cuida desse momento, e agradecer muito. E está chegando a hora da festa. Infelizmente você não vai poder estar aqui, mas a sua presença já traz essa força. O Miro também foi aluno aqui do programa do início, a gente está com um pôster aí do SMEI, eu, ele e a Ana Gabriele, então, enfim, muitas emoções, né, Ana? Então, obrigada, gente.